existe uma realidade em nosso mundo habitado pouco conhecida do homem, e é a menina dos olhos da criação de Deus. Olá, meu nome é Rogério e hoje irei falar sobre uma verdade a ser conhecida. Trata-se da sua situação espiritual em relação ao Criador do Universo. O motivo maior de tal falta de conhecimento dessa triste realidade é a implacável luta de Satanás para manter esse fato às escusas. Como disse o apóstolo Paulo, mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Criado à imagem e semelhança de Deus, Adão tinha plena ligação espiritual com o Senhor, até que ele desobedeceu a determinação que lhe fora dada de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ao quebrar o compromisso firmado, Adão imediatamente morreu espiritualmente. E, segundo as Escrituras, morreu fisicamente 930 anos após esse funesto ato. Segundo ainda as Escrituras, a morte tanto física quanto espiritual de Adão foi também legada a toda a raça humana. Como podemos ver, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Ainda, para reforçar essa afirmação do apóstolo, temos mais uma vez as suas palavras que dizem aos Efésios: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Também Davi, o maior rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, fez uma asseveração espantosa de si mesmo, dizendo: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Bem, ainda que tenhamos muitos outros trechos das Sagradas Letras que nos dão suporte a tal verdade, reproduziremos por derradeiro as palavras do Senhor Jesus, o Deus Filho encarnado, quando por este mundo amaldiçoado pelo pecado passou empoeirando os seus pés. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E não nos esqueçamos que tais palavras do Senhor Jesus foram ditas aos judeus comuns e aos fariseus, estes pertencentes à classe religiosa mais severa de Israel naqueles dias, que com ele estavam se degladiando. Apenas para esclarecer o que seria os judeus e também todos os homens de todas as raças serem filhos do diabo, isso se refere aos homens terem ao maior inimigo de Deus como aquele que lhes exerce uma opressiva autoridade sobre os seus desejos e ações. Na verdade, somos por natureza, por nascimento, filhos da ira, escravos do pecado. Confira a teologia de Paulo na carta aos Romanos em seu capítulo 6. E, portanto, guiados por Satanás, que usa de toda a sua energia para manter os homens enrolados nesta realidade. Ainda quanto à realidade humana, ante o
todo-poderoso Criador e mantenedor do universo, diz o apóstolo aos gentios: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nem um sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. E para sacramentar tal linha de pensamento, ele diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Com tal realidade absoluta, a pergunta que fica é: como pode o homem sair desta situação avassaladora? Bem, a resposta pode não ser aquilo que você esperava. Não, nenhum homem pode mudar essa situação tenebrosa por seus próprios esforços. Nenhum homem pode entrar no reino dos céus por seus próprios méritos. Indulgências, boas obras, batismos e até mesmo a fé na pessoa desse portentoso Deus Criador hoje não dá o direito e o privilégio da criatura caída estar em sua santa presença. Apenas Cristo e a sua obra vicária pode fazer a diferença na existência humana entre a vida e a morte. Em certa ocasião, disse o apóstolo Pedro aos seus ouvintes: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Mais tarde, disse Paulo em seu famoso discurso no Areópago em Atenas: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Em mais uma de suas emocionantes dissertações sobre a salvação do homem caído, Paulo afirma: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Pedro, já no final da sua carreira, também resumiu em poucas palavras a única forma do homem se tornar uma nova criatura criada em Cristo Jesus. E, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, para concluir, contra qualquer opinião mundana e leviana de falsos religiosos, assevera Paulo: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Embora essas passagens sejam poucas, elas nos dão um parecer bem correto da situação de todo ser humano, nascido de mulher após a queda de Adão. É preciso que se dê enorme ênfase nisto, exceto o Senhor Jesus. Todos os outros seres humanos
seja homem ou mulher, em que pese o triste dogma falacioso da Igreja de Roma quanto à situação de Maria, mãe do Senhor Jesus. Todos nasceram em pecado, mortos espiritualmente para Deus, e apenas por meio do arrependimento e fé na obra altruísta de Cristo na cruz é que poderá se tornar uma nova criatura e ter as dádivas, os privilégios e as responsabilidades do reino de Deus. Pense nisso. Afinal de contas, a nossa vida é como um vapor que aparece por um pouco e depois se esvanece. Você pode durar décadas ou não, tudo depende da graça e da misericórdia de Deus. Mas depois disso vem a morte. E qual será o seu destino? Só existem dois caminhos: o reino dos céus ou o lago de fogo, que arde eternamente. Sua decisão agora afetará a sua vida para todo o sempre.